Bom, vamos deixar aí aberto em Lucas, capítulo 6. Nós começamos esse capítulo, nós fomos até o versículo 16 na semana passada. E nós vemos que do versículo 1 até o 11, há duas situações ali em que pessoas que diziam seguir a lei de Deus tinham uma completa falta de compaixão com aqueles que eram necessitados. Nós sabemos, que o principal mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Eles diziam amar a Deus, mas não amavam o próximo. Não tinham compaixão do próximo e, portanto, não obedeciam a Deus. Nós vimos que no primeiro texto, do 1 até o 5, Jesus e os discípulos estão com fome no sábado e por isso colhem espigas, como os pobres faziam, e os fariseus quiseram se colocar contra eles, dizendo que eles estavam fazendo o que não era permitido por Deus. E do versículo 6 até o 11, Jesus cura no sábado, mas questiona eles se no sábado era lícito fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou deixá-la morrer. Nós vimos na semana passada que isso é uma referência ao final do livro de Deuteronômio, no qual Deus fala: eles colocam diante de você a vida e a morte, o bem e o mal. Escolhe, pois, a vida. Como é que eles escolheriam a vida? Se eles guardassem os mandamentos de Deus. E a consequência de guardar o mandamento de Deus seria que o povo entraria na terra prometida. Mas a consequência de não seguir a Deus, a consequência de adorar um falso Deus, era a condenação. Era a morte fora da terra prometida. E nós vimos então que Jesus escolhe 12 discípulos, representando as 12 tribos de Israel, ou seja, um recomeço do povo de Deus, por assim dizer. E por isso nós vamos ver que como as bênçãos e como as maldições de Deus se aplicam nesse caso, na sequência do capítulo 6, mas nós já começamos a perceber aí a presença do reino de Deus aí. Então, do versículo 17 até o 19, nós vemos a presença desse reino aí. Então, Lucas 6, do 17 ao 19, diz: E descendo com eles, Jesus parou numa planura, uma planície, onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava todos. Então perceba aí que o poder de Jesus em ação, nós vimos que isso é uma manifestação do reino de Deus. Logo que Jesus vem, ele vem para expulsar o poder das trevas, o reino de Satanás, que tenta se colocar contra o reino de Deus. E também Jesus está curando ali, auxiliando as pessoas. E as pessoas procuravam tocar em Jesus, porque dele saía poder. Nós vamos ver depois que quando João Batista envia os seus discípulos para perguntar se Jesus era o Messias, o Cristo, aquele rei que traria o reino de Deus, para resolver todos os problemas humanos, Jesus também vai curar, expulsar demônios, vai dizer: olha, contem para o João Batista que vocês estão vendo, e ele vai entender que o reino de Deus chegou. Que se ele parar para olhar, ele vai perceber que o reino de Deus chegou, porque os judeus acreditavam que o reino de Deus era o fim de toda doença, toda morte e toda a presença dos demônios, dos espíritos imundos aí que aparecem aí. Então Jesus, ele escolhe os 12, representando as 12 tribos, o povo de Deus, e ele começa a manifestar a presença do reino de Deus. E é nesse contexto que a gente tem que entender aquilo que Jesus vai falar depois, que aqui está como um sermão que ele diz na planície. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes, versículo 20, Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque é vez de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia
vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Mas ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que agora estáis fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós, os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Então, você vê aí, né, aquilo que a gente chama de as bem-aventuranças, né? Aquilo que Jesus fala, benditos são vocês, abençoados são vocês, felizes são vocês por causa disso, disso e disso. Mas do 24 até o 26, ele fala, ai de vós. E no Antigo Testamento, né, essa expressão ai é sempre uma expressão que o profeta usava para se referir ao julgamento. Então, uma nação tinha pecado lá contra Deus, nação de Tiro e Sidom, por exemplo. Ai de vocês aí, porque vocês fizeram mal, vocês rejeitaram, vocês não buscaram a Deus e tudo mais. Ou então o povo de Israel, ai de vocês porque trocaram o Senhor por outros deuses. Então era a maldição de Deus ali. E como eu disse, nós acabamos de ver um texto, né, que fazia referência a duas possibilidades: a vida e a morte, o bem e o mal. Então, por um lado é a bênção de Deus para aqueles que o buscam, para aqueles que o obedecem, e para o outro lado é a maldição de Deus para aqueles que o rejeitam. A condenação, né, ao inferno nada mais é do que uma ação de Deus, que é a maldição de Deus, né? A consequência de nós desobedecermos a Deus. E a bênção de Deus nada mais é do que a ação de Deus em favor daqueles a que Ele deseja fazer bem. E qual o foco aí, né? Sempre é uma discussão, né, se Jesus está se referindo a coisas espirituais ou materiais. Eu creio que pelo contexto é perfeitamente cabível nós dizermos que em Mateus a preocupação maior é espiritual, mas que em Lucas há uma preocupação social também aí. E eu vou explicar o porquê. O texto lá de Mateus, ele vem um pouco depois lá da tentação de Jesus no deserto. E ele vem um pouco depois das promessas ali de Deus, né, espirituais, e da libertação espiritual. Apesar desse texto também trazer isso, nós já começamos a ver que desde o começo do Evangelho de Lucas, ele vem falando de uma inversão de coisas que aconteceriam. Então vamos abrir lá em Lucas 1, 51 a 55. Lucas 1, 51 a 55. Não estou dizendo que Jesus não poderia estar se referindo a nada espiritual aqui, mas que a gente não pode perder essa questão que estava envolvida ali. Então, Lucas 1, 51 e 55 diz: agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Então veja aqui o que Jesus fala, o que Maria está falando nesse texto aí, né? Inspirada pelo Espírito Santo, de que Deus iria inverter os papéis das coisas, né? E o versículo central desse texto aí é o versículo 53. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. E no 52 ele diz: derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. A ideia aí não é de uma humildade espiritual, moral, mas uma humildade de situação, né? A gente fala, né? Fulano é uma pessoa humilde, né? Vive numa casa humilde, tem uma vida humilde, né? E a própria Maria fala aqui no versículo 48, porque contemplou na humildade da sua serva, né? Então, a ideia aqui é de que ela era uma pessoa de uma situação mais pobre e de que ela veria uma mudança acontecendo ali.
E o que tem a ver essa mudança? Qual a preocupação de Deus com essa mudança? O 51 diz aqui, ele associa com os ricos a soberba, a arrogância. No Antigo Testamento, muitas vezes o rico, né, ou o soberbo, arrogante, é aquele que diz, eu não preciso de Deus, eu me basto. Né? É muito difícil, muito mais comum você ver pessoas pobres, né, se achegando a Deus do que pessoas ricas. Quando eu estava ali na faculdade mesmo, tinha o pessoal ali que era da faculdade de economia, né, era um pessoal que ia de carro importado para a faculdade e tudo mais. Aí o pai tinha dinheiro, né, para dar um carro para o filho quando passava na faculdade. Eles falavam, Deus, eu não preciso de Deus, eu já tenho tudo que eu preciso já. Então a pessoa tem uma faculdade, a pessoa tem uma carreira, a pessoa tem um carro, tem um dinheiro, tem saúde, talvez tenha um relacionamento amoroso, ou talvez nem procure por isso. Fala, eu tenho tudo que eu preciso. Mas aquele que é necessitado recorre a Deus. É claro, né, e nós precisamos sempre lembrar que você tem pessoas que eram ricas que se voltaram para Deus. Aqueu é um caso desse. Era um homem que era extremamente rico, enriqueceu de maneira errada, né, porque ele mesmo confessa que ele se apropriou do dinheiro que não era dele, né, ele era um cobrador de impostos e eles cobravam além daquilo que era necessário para atingir a meta, e ele cobrava o quanto ele queria, e tirava dinheiro do povo. Você tem Levi também, chamado de Mateus, né, que nós vimos há 2 semanas atrás, que se arrependeu, se voltou para Deus também, e eles abandonam uma situação de riqueza para poder demonstrar o seu arrependimento. Na semana passada nós vimos que Levi, por exemplo, que era um homem rico, tinha condição de dar um banquete na sua casa da noite para o dia. No texto seguinte está com Jesus e os outros discípulos ali, colhendo espigas no meio do campo, porque não tinha ali nada com ele. Então ele abandonou a antiga vida e estava seguindo Jesus ali. E é claro que Deus também não vai salvar uma pessoa apenas porque é pobre. Se a pessoa não reconhecer que Deus, não tiver esperança em Deus, não tiver o desejo, né, e a crença na misericórdia de Deus, essa pessoa não vai participar do reino de Deus. Então, a gente precisa sempre pensar que, apesar de Lucas estar falando sobre situações ali sociais, ele não acha que porque uma pessoa é pobre ela está salva, nem porque uma pessoa é rica ela não está salva. Mas o problema é que as pessoas da época acreditavam nisso. Havia um filósofo judeu chamado Filo, que ele dizia o seguinte, quando uma pessoa dá o dízimo, ela tem uma vida de luxo e de prosperidade. Então, desde aquela época, aquilo que a gente chama hoje de teologia da prosperidade já acontecia. Já tinha. E as pessoas pensavam, Deus, aquilo que ele deu para a pessoa, aquilo que a pessoa está passando, vem ou da bênção de Deus ou vem da maldição de Deus. Assim como atacava o corpo da pessoa, atacava também o bolso da pessoa, eles acreditavam. Então eles olhavam lá e falavam, esse sujeito aí não tem nada. Ele não está com Deus. Deus não está com ele. Esse sujeito aí é rico, esse sujeito deve ser um cara que busca a Deus. É um sujeito que vai lá e dá grandes esmolas ali, grandes dízimos ali para Deus, grandes ofertas para Deus. E o que Jesus está dizendo é o seguinte, na verdade, muitas vezes isso é o contrário. No caso de Levi, no caso de Zaqueu, eles eram ricos porque tiraram dinheiro dos outros, que não tinham como se defender. Né? E os pobres, muitas vezes estavam pobres porque os ricos tratavam eles com indiferença. Vocês se lembram do jovem rico? Jesus chega para ele chega para Jesus e fala, bom mestre, que farei para dar a vida eterna? Aí Jesus fala, por que chama de bom? Né? Você obedece os mandamentos? Obedeço. Aí ele cumpre um monte de mandamentos. Aí ele fala, só te falta uma coisa. O quê? Dê tudo que você tem para os pobres e me siga. E aí o que ele faz? Ele vai embora triste, né, porque ele se apegava com o seu dinheiro. Ele não roubava ninguém, mas ele tratava com indiferença os pobres, não tinha compaixão deles. O Lucas é o livro onde
Jesus conta a parábola, uma história de uma viúva que vai procurar um juiz e o juiz só atende a causa dela porque o juiz já perdeu a paciência, tanto que ela fica ali perturbando ele. Um homem que não teme a Deus e não teme ninguém, não respeita ninguém. Por quê? Porque muitos juízes faziam isso naquela época. O juiz decidia se ele queria atender o caso da pessoa ou não. Não tinha ninguém que queria ficar pressionando ele, a não ser que fosse o governador, né, que era do Império Romano, ou o rei, né? Mas não tinha ninguém. Então as pessoas que estavam numa situação de pobreza, muitas vezes estavam nessa situação porque não havia compaixão daqueles que tinham poder e dinheiro para cuidar delas. E as pessoas que tinham dinheiro estavam naquela situação porque haviam, com esperteza, né, com calúnias também, se apropriado do dinheiro da pessoa. Então, uma pessoa poderosa poderia, por exemplo, chegar no juiz, molhar a mão do juiz e falar: olha, consegue essa causa aqui para mim. Eu estou disputando terreno ali com fulano, dá o terreno para mim, diz que eu estou certo e que fulano está errado. E eu vou te dar um dinheiro aqui para você fazer isso para mim. E os ricos iam ficando cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Então isso acontecia o tempo todo. E é sobre isso que Jesus está falando aqui. Não é por mera questão de pobreza ou de riqueza, embora isso importe para Deus, mas é pela situação que acontecia ali no meio do povo. Então ele diz: bem-aventurados vocês, né, os pobres, lá no Lucas 6:20, porque vosso é o reino de Deus. O reino já está entre eles, e quem procura ali Jesus são aqueles que têm necessidade desse reino. Não tem a quem recorrer. Uma pessoa rica poderia comprar um remédio, mas uma pessoa pobre iria ficar esperando a doença passar ali. E Jesus, então, está curando ali os pobres, cuidando deles. Também no 21 ele diz: bem-aventurados vós que agora tende fome, porque sereis fartos. Então, pessoas que eram necessitadas, mas também nós vimos semana passada, e eu falei há pouco que os discípulos estavam colhendo espigas ali na colheita, e os fariseus simplesmente falaram para eles: vocês estão proibidos de fazer isso. Quer dizer, vocês vão ter que passar fome no sábado. Como a gente viu, quem deu um banquete ali para Jesus, os discípulos, não foi os fariseus, mas foi um cobrador de impostos, reconhecido como traidor do povo, como pecador. Então, os fariseus, aqueles que deveriam cuidar do povo, eles não se preocupavam com o povo, não havia compaixão. Aqueles que buscam a compaixão de Deus recebem essa compaixão de Deus na forma do reino de Deus. Mas aqueles que fecham a compaixão vão ser julgados por Deus. Então é importante que nós busquemos usar de compaixão com as pessoas. Claro que nos evangelhos a gente não vê isso acontecendo com pessoas que enganam outras pessoas, né? Ninguém passa a perna aqui em Jesus, Jesus inocentemente, ingenuamente ajuda a pessoa. Ele está falando de pessoas que realmente buscam com sinceridade a Deus. Ele fala: bem-aventurados vós que agora chorais, porque é a vez de rir. E isso é uma citação ali de Isaías, uma referência a Isaías 61, que Jesus também cita lá em Lucas capítulo 4. Vamos abrir lá em Isaías 61. Eu vou ler primeiro os 3 primeiros versículos, e a gente vai entender um pouco dessa questão espiritual também, material, e depois a gente lê a sequência do texto. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e a pôr liberdade aos algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Quando eu estava lá em Lucas 4, a gente viu que isso tinha um significado espiritual ali, quando Jesus cita o texto e fala: hoje se cumpriu essa escritura. Jesus veio para fazer uma obra espiritual acima de tudo, nos libertar do diabo, nos libertar do pecado,
fazer com que nós enxerguemos a Deus, a nos revelar quem Deus é. E nós vimos que o versículo 2 aqui desse texto não foi falado totalmente por Jesus, porque Jesus não mencionou a vingança de Deus. Por quê? Porque na época de Isaías, o povo seria levado para o cativeiro e precisaria de uma libertação política. Teria que ser libertado do cativeiro da Babilônia e haveria uma vingança de Deus contra o povo. Só que agora haverá uma vingança contra as pessoas, sejam judias ou sejam romanas, de qualquer nação, que exploram e oprimem o seu próximo. E por isso que tem os ais lá em Lucas capítulo 6. Mas veja o que ele diz pela adoração a Deus. Diz ali no versículo 4 que se edificarão os lugares antigamente assolados, né, a cidade de Jerusalém e as ruínas, restaurarão os diantes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores, na sua glória vos o gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra, roubo. Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. Fala ali, aqueles que os escravizavam, os estrangeiros, agora vão servir vocês. Por quê? Porque eu odeio o roubo. Eu odeio a isso. Ok? Então, o que acontece ali em estados que buscam a Deus? Muitas vezes a gente olha para a corrupção do nosso país e pensa, isso não vai ter gente que faz tráfico de armas, de drogas, que domina os lugares. A gente pensa, isso, como é que Deus pode existir se o mundo está desse jeito? Por exemplo, ouvi falar de um amigo meu que é crente e trabalhava para um outro crente e dizia o seguinte, olha, meu chefe, ele não deposita o fundo de garantia, não. E se sair, você vai ter que penar para conseguir seus direitos. Porque você não voltava na semana seguinte para trabalhar. E férias também. Se tirasse férias, não precisava nem pensar em voltar para o trabalho mais. Porque se chegasse um dia depois, fazem a gente trabalhar além daquilo que é devido. É um direito nosso recorrer às autoridades de maneira definitiva, porque traz o descanso. E Satanás está assim por trás de toda essa ação de opressão que as pessoas trazem umas sobre as outras. Satanás está por trás da corrupção. Não que ele chega lá no político e fica soprando no ouvido do político para ele ser corrupto. Mas o coração que já é corrupto, Satanás vai lá e cutuca ali naquela parte lá para o sujeito querer fazer alguma coisa. Mas no reino de Deus coisas serão diferentes. E é dessa mudança que Deus fala ali. E ai daqueles que hoje fazem isso, porque serão julgados, a menos que, como a gente já falou de Zaqueu e Levi, né, que é Mateus, se arrependam. Então, a fala de Jesus aqui, né, no versículo 24 até o 25, é de um chamado para que eles tomem cuidado. Ai de vocês ricos, porque, lá em Lucas 6, né, 24 a 25, ai de vocês ricos, porque tendes a vossa consolação. Quer dizer, por que Deus permite que isso aconteça? Porque Deus está consolando o sujeito lá antes do sofrimento final. Isso também é uma forma de Deus entregar a pessoa para o próprio pecado. Deixar que a pessoa ali sofra as consequências do seu pecado, deixar que o crime compensa. Ai de vós que agora estáis fartos, porque vireis a ter fome. Pessoas que não querem, estão tão fartas, poderiam ajudar o próximo, mas não querem fazer isso. Ai de vós que agora rides, porque é vez de lamentar e chorar. E no Antigo Testamento, lá em Amós principalmente, está cheio de advertências contra as pessoas ricas que festejavam, se alegravam às custas do pobre necessitado e exploravam eles e achavam que tudo iria bem para sempre. Mas também há uma bem-aventurança e uma advertência também para aquilo que as pessoas pensam sobre nós. Então, o 22 e 23 fala sobre a bem-aventurança daqueles que são perseguidos por Cristo. E quando uma pessoa, um grupo de pessoas é perseguida num país, você pode esquecer, não tem direito, a pessoa fica sem direitos, a pessoa não tem a quem recorrer e a pessoa não tem nenhuma solução. E os discípulos e Jesus mesmo estavam sendo perseguidos já. Então diz o 22, bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem
e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam os seus pais com os profetas. Então ele diz, olha, não, felizes são vocês se são perseguidos por minha causa. Jesus estava sendo já perseguido pelos fariseus. Não era ainda uma perseguição física, eles estavam começando ainda a começar a conspirar contra Jesus, mas Jesus já era constantemente criticado e atacado por eles. Então, quando as pessoas falam mal de nós, porque nós somos fiéis a Deus, felizes somos nós, porque as pessoas fizeram isso sempre com aqueles que foram fiéis a Deus. Mas ai de vós, diz o 26, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Talvez se nós pararmos para pensar, algumas pessoas na nossa cidade, no nosso país, algumas pessoas do mundo, nós vamos reconhecer que muitas das pessoas mais elogiadas são as pessoas que fizeram mal. São as pessoas que conseguiram chegar no topo fazendo coisas erradas. Não é assim? Às vezes você vê uma pessoa que é muito rica, ela entra num lugar, todo mundo faz questão de cumprimentar a pessoa. Só que a gente sabe que a pessoa ficou rica porque explorou outras pessoas. Fez negócio, na hora de fazer negócio com uma pessoa que estava numa enrascada, ele colocou um negócio que só beneficiava ele mesmo, não o outro. Na hora de fazer uma sociedade que visava ele a roubar o que era do outro. Na hora de um político, ele fazendo negócios e negócios para conseguir se colocar onde está, e aonde quer que ele vá, as pessoas levantam, vão cumprimentar, dão um tapinha nas costas. E os falsos profetas eram desse jeito, eles falavam o que as pessoas queriam ouvir, e faziam também aquilo que as pessoas queriam que eles fizessem para chegar onde chegaram. Então, toda injustiça do mundo vai ser julgada. A grande questão é que nós temos que ter cuidado para não cometermos injustiça. Por quê? Porque do versículo 1 até o 11 e do versículo 27 até o 36, nós podemos ver características de uma falta de compaixão, uma falta de amor para com o próximo. Então, o 27 diz assim: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que tirar a tua capa, deixa-o levar a tua túnica. Dá a todo o que te pede. Se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei o vós também a eles. Então o que Jesus fala? Olha, vai haver um julgamento. Portanto, não está mais nas suas mãos querer devolver, pagar o mal com o mal. Pague o mal com o bem. Porque você faz parte do reino de Deus. E no reino de Deus não há ódio, não há inimizade. O que Jesus nos chama é viver hoje como se nós já estivéssemos no paraíso, mesmo sabendo que nós não estamos. Ele é bem realista aqui nos versículos 27 até o 31. Então ele fala de pessoas que nos fazem mal, ele diz de pessoas que nos caluniam, a gente poderia colocar desse jeito, até no tribunal, como eu falei, o sujeito chegar contra nós com um processo, dizendo que nós fizemos alguma coisa contra ele, dizendo que nós não trabalhamos aquilo que nós deveríamos ter trabalhado, que nós não cumprimos com a nossa parte do contrato, que nós não fizemos aquilo que era devido a nós, e como eu disse, molhar a mão do juiz ou fazer algo para que nós sejamos lesados. A gente também pode ter a ideia aqui do 29, de se alguém tirar a tua capa, deixa eu levar também a túnica. E a ideia aqui pode ser tanto de um roubo, como pode ser de alguém que nos colocou numa situação de dívida e está tomando ali a nossa capa, a capa da pessoa com um penhor de uma dívida não paga. Então o sujeito colocou ali uns juros, colocou ali uma coisa que a outra pessoa não conseguiria pagar, e aí se apropria até daquilo que a pessoa não tem. Amós fala isso, fala, ai de vocês que se aproximam de Deus usando a capa que vocês tiraram
como penhor de uma pessoa e não devolveram. Porque a lei dizia, se você tomar o cobertor, se tomar aquilo que a pessoa usa para se proteger do frio de alguém com um penhor, à noite você devolve para ele, porque ele tem que se agasalhar. Mas as pessoas não faziam isso. Então toda injustiça vai ser julgada, mas que nós mesmos não façamos isso. Né? Há uma parábola de Jesus, né, de que um homem devia ali 1.000 talentos para um rei, né? Ou seja, uma tonelada ali, 1.000 vezes uma tonelada de prata. E não tinha como pagar o rei, e o rei o perdoou da dívida. Ele saiu de lá, que a primeira coisa que ele viu é um sujeito que devia para ele lá 3 meses de salário. E aí, ele pegando o sujeito falou, me paga a hora que você me deve. E o sujeito falou, não, espera que eu vou dar um jeito de pagar. Mas ele não quis saber e mandou o cara ser preso até que pagasse a dívida. E o rei fala, mas por que você não teve compaixão do seu próximo? Então, uma pessoa pobre também pode explorar uma pessoa que é mais pobre do que ela. Ou uma pessoa que é tão pobre quanto ela. Se ela tiver a chance, pode ser que isso aconteça. O que Jesus diz, ele fala, não façam o que as pessoas fazem contra você, mas pague o mal com o bem. Então, ame os seus inimigos. As pessoas te falam mal de você, bendiga elas. Não é fingir, não é, como por se dizer assim, inventar coisas boas sobre a pessoa. Mas trate a pessoa bem, como você gostaria de ser tratado. Ele diz ao que te bate numa face ali, aí a questão não é uma questão de propriamente agressão, mas é, como a gente sabe, né, que a pessoa dá um tapa com as costas da mão, né, no sentido de humilhação. Aquele que te humilha, trate ele bem e continue fazendo bem, como se você estivesse colocando na posição de até mesmo ser humilhado novamente. Sim. E esse texto traz isso, essa responsabilidade ao crente de, apesar de todo esse contexto, fazer o que Cristo também. E a tendência nossa é fazer mais fácil, mais rápido, e isso vai mais duro. Tanto nós, temos sempre essa responsabilidade. As pessoas que suportam, as pessoas que não vão conseguir fazer, mesmo que se quiserem fazer isso, então nós devemos cuidar para que a gente faça isso. E é correto ser feito, porque Cristo também é. Sim, exatamente isso. Só para a gente ter uma visão mais completa, há 2 coisas importantes aí. Primeira coisa, Jesus está falando aqui não de autodefesa, ele está falando para você não revidar uma coisa que aconteceu e não tem como se voltar atrás. Por quê? Por alguns motivos. Se você olhar no Antigo Testamento, você vai ver que Deus muitas vezes deu a liberdade do povo se proteger, até com força militar. Quando o povo voltou lá da Babilônia e foi se instalar lá, e Neemias vem para restaurar os muros, o pessoal começa a ameaçar, olha, a gente vai derrubar os muros, vai matar todo mundo aí. O que Neemias faz? Ele arma o povo e diz, defendam a sua família. Ele não foi para cima, mas o povo ali estava trabalhando de guarda. A mesma coisa, em Esther. Houve um decreto para se matar os judeus. Não tinha como se voltar atrás com o decreto. O que eles fizeram? Criaram uma lei para os judeus se defenderem. Os judeus não foram para cima de ninguém, mas aonde eles foram atacados, eles se defenderam. A questão aqui é você não revidar. Uma vez que você é humilhado, a nossa tendência é querer humilhar a pessoa mais ainda. Né? Uma vez que a gente é lesado, a gente quer tomar as medidas nas nossas próprias mãos. E isso nos leva à segunda questão.
Deus deu condições de nós buscarmos também uma ajuda humana para essas coisas. Romanos 13 fala que nós devemos obedecer às autoridades, honrar as autoridades, porque elas portam a espada para fazer a justiça. Então, o cristão, ao querer fazer que toda a vontade de Deus seja feita, ele deve, muitas vezes, também recorrer às autoridades. Quais são os caminhos legais para se resolver um problema? É fazer um BO? É se reclamar com alguma instituição, né, que tem autoridade para resolver o seu problema? É se conversar com a chefia do lugar para se resolver o problema? Então, a Bíblia nos chama também a um desejo de justiça. A questão é que, quando a gente faz isso, a gente não pode mais procurar a justiça com nossas próprias mãos, né? Ao ser lesado, você vai lá e lesa o sujeito. Ao ser agredido, você vai lá e a briga parou e você vai atrás do sujeito na casa dele para brigar com ele novamente. Então, as coisas, Jesus está falando aqui de você não se vingar, tanto que quase todas as edições nesse trecho aí não falam a favor da passividade, falam da vingança. Quer dizer, não use de vingança contra o seu próximo. Né? Sim, uma vez que você deixou isso para haver um julgamento, colocando nas mãos de Deus, você trata bem. Você pode ser que você leve a pessoa ao arrependimento. É isso que Provérbios, é isso que Romanos 12 fala. Né? Que você acumula braços sobre a cabeça da pessoa. Né? A ideia é de que você está incomodando a pessoa ao tratá-la bem, ao pagar o mal com o bem. Né? E ele fala também de você demonstrar compaixão, versículo 30, né? Dá tudo o que te pede, e também da questão de você, muitas vezes, sujeitar a situações que você poderia recorrer de alguma forma. Mas o 31 é o essencial aqui. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Todas as culturas, seja daquela época, naquela região, seja no mundo afora, até hoje em dia, geralmente fazem essa frase no sentido contrário. Você talvez já tenha ouvido a seguinte frase: aquilo que eu não quero que as pessoas façam comigo, eu não faço com elas. E um rabino muito famoso da época havia resumido toda a lei desse jeito: aquilo que eu não quero que seja feito a mim, eu não vou fazer contra a pessoa. Só que não fazer o mal é aquilo que o jovem rico fazia. Ele não matava, ele não roubava, ele não adulterava, ele não mentia, ele não roubava ninguém, quer dizer, ele não fazia o mal. O que Jesus nos manda fazer é fazer além disso. A questão é: você foi humilhado, destratado? Bom, o que você gostaria que fizessem com você em vez disso? Gostaria que fizesse isso, isso e isso. Então entregue nas mãos de Deus, entregue nas mãos das autoridades competentes e trate a pessoa como você gostaria de ser tratado. Eu não gostaria que alguém fizesse uma acusação contra mim. Bom, mas é injusto a pessoa quando ela faz uma acusação verdadeira contra você? Não, não é injusto. Então, isso não está indo contra a lei de Deus, quando a pessoa nos acusa de uma coisa que é justa. Pelo contrário, se a gente parar e analisar friamente, uma acusação justa é um favor. Não do jeito que a gente gostaria que fosse, mas é aquilo que vai nos moldar para que a gente comece a agir da maneira certa. Então, a ideia aqui é de que, no que depender da relação pessoal, você faça o bem e não se vingue. Mas isso não quer dizer que a gente não possa recorrer àquilo que o direito, àquilo que a justiça nos permite, muito menos que a gente deva não falar disso com Deus e nem apresentar isso a Deus em oração. Ok? Alguém quer falar alguma coisa? A gente vai continuar falando sobre isso, eu não vou entrar aqui no 32, a gente fala sobre isso semana que vem. Mas resumindo o que nós vimos hoje, né, que nós temos visto, é que Deus há de julgar todas as causas. Ele há de punir aqueles que buscam se dar bem na vida, prejudicando o próximo ou com indiferença em relação ao próximo. E ele há de beneficiar aqueles que buscam a Deus por justiça.
Mas aqueles que buscam a Deus por justiça são aqueles que, segundo o 27 até o 31, agem com essa justiça também com relação ao próximo. Tratam com amor e fazem o bem como gostariam de ser tratados pelo próximo. Então, o que a gente pensa sobre a nossa vida? Onde nós temos colocado nossa esperança de justiça? É no mundo, é nas pessoas? Talvez a gente saia frustrado. Mas se a gente colocar em Deus, haverá um dia que nós seremos satisfeitos. E como é que nós tratamos o nosso inimigo? Nós tentamos fazer justiça com nossas próprias mãos? Ou nós, como pessoas que entregaram a justiça a Deus, tratamos com bondade o nosso próximo? Que a gente possa fazer isso, não somente nos casos que eu coloquei aqui, mas também nos nossos relacionamentos pessoais. Se a pessoa nos trata mal, que nós a tratemos bem. Se a pessoa nos ignora, é indiferente conosco, que nós, ao invés de ficarmos apenas cobrando, nós tratemos a pessoa como nós gostaríamos de ser tratados. E que nós façamos o bem sempre e clamemos a Deus por uma resposta.